E aí, pessoal, vamos para mais um estudo. A proposta aqui é estudar a simetria de uma curva relativa a uma distribuição de frequência. Ou seja, vamos analisar a curva quanto à sua discrepância horizontal em relação à curva normal. A curva normal tomaremos como uma curva simétrica, é aquela curva na forma de sino, né? Que é uma curva centralizada. O que acontece à esquerda é o mesmo que acontece à direita. Daí vamos classificar o seu deslocamento, se é negativo, se é zero, no caso zero seria a curva simétrica, ou positivo. E depois classificar quanto ao grau de assimetria, se é fraco, se é moderado ou é forte. Veja só o que eu estou falando. Ó, aqui eu tenho um gráfico, né, que ele cresce assim bem suave, né, à esquerda, aí dá um ponto de máximo aqui, que é justamente a moda, e desce de forma, digamos assim, bem agressiva, ou seja, uma inclinação acentuada. Então aqui a média é menor que a mediana e menor que a moda, ou seja, a média menos a moda, como a moda é maior, então vai dar o quê? Uma simetria negativa. É como se estivesse faltando dados à esquerda do gráfico. Quer dizer, essa região daqui fica o quê? Mais pesada. Quer dizer, o ponto de equilíbrio aqui está para a direita. Então, ela tem uma deficiência à esquerda, né? Ou de forma negativa. Já essa curva aqui, que é a curva de forma de sino, ela é centralizada. Quer dizer, a moda é igual à média, é igual à mediana. O que acontece à esquerda, acontece à direita. Já nesse terceiro gráfico, você tem uma curva bem acentuada e desce bem lentamente. Então, se tivesse aqui um ponto de gravidade dessa curva, estaria à esquerda. Ou seja, é como eu falei anteriormente, estivesse, podemos imaginar assim, como se estivesse faltando dados à direita. Quer dizer, ela possui uma simetria à direita ou positiva. Certo? No caso aí, a moda é menor que a média. Então, a média menos a moda vai dar o quê? Positivo. Então, existe uma simetria positiva. E para classificar, vamos utilizar, para classificar quanto ao seu deslocamento e qual assim, o grau, né, de assimetria, nós vamos utilizar esse coeficiente de assimetria de Carl-Pearson. Então, vai ser a simetria, vai ser 3 vezes a média menos a mediana, dividido pelo desvio padrão. Então, para exemplificar, considere esse exemplo. Alturas de estudantes de uma turma de matemática da Escola Armando Conhecimento. Aí eu peguei 120 estudantes, que é uma amostra. Então, a amostra tem 120 estudantes, classificados de 1,55 m ao 1,83 m, ou seja, 155 centímetros e 183 centímetros. Aí esse x é o ponto médio. Quem tiver dúvida nessa tabela, ou seja, nessa distribuição de frequência, dê uma olhadinha nos vídeos anteriores, tá? Que isso aí são dados agrupados com intervalo de classe. Aí eu tenho aqui os pontos médios e aqui a quantidade, né, de estudantes que se encaixaram nesse intervalo de 1,55 m até 1,59 m, certo? Lembrando sempre que 1,55 m é fechado, 1,59 m é aberto. Quem tem 1,59 m se encaixa na segunda classe, e aí vai. Para calcular a média, procurei construir aqui, nessa distribuição, uma coluna auxiliar, que é o XI vezes FI, e aqui o somatório, que deu 20.420. Para calcular a variância, eu preciso de uma coluna auxiliar, ou seja, essa daqui, que é XI quadrado vezes FI. Então aqui eu somei, quer dizer, multipliquei, né? Este ao quadrado vezes 5, botei aqui, aí vai, eu preciso do somatório. Então vamos calcular a média. Então a média vai ser igual o somatório de XI vezes FI dividido por N, né? Dividido por N, que no caso é 120. É uma amostra, né, de alunos que eu tomei para medir a altura e fazer essa distribuição. Enquanto que este camarada daqui, que é a variância, vai ser igual a o somatório de XI quadrado vezes FI, menos o valor de N, que é 120, né, que multiplica a média ao quadrado,
certo? A média ao quadrado, e que vai dividir por n menos 1, porque são dados amostrais. Então, aqui o grau de liberdade é igual a uma unidade. Então, está aí a variância. Como a variância não tem significado, né, digamos assim, matemático, né, algum, construímos o que? A definição de desvio padrão, que vai ser a raiz quadrada da variância. Veja só, se a unidade aqui é centímetro, aqui ficaria o que? Centímetro ao quadrado. Então, vamos extrair a raiz quadrada de centímetro ao quadrado, que vai ser centímetro, que vai ser igual a raiz desse valor aqui, do 30,2. Então, aí eu tenho o desvio padrão. E o coeficiente de variação não vai ser necessário para calcular ou definir ou classificar a simetria, mas só para lembrar, vai ser a razão entre o desvio padrão e a média. E aí podemos classificar se vai ser uma dispersão fraca, uma dispersão moderada ou forte. No caso aí deu fraca porque é menor, veja a nossa classificação, menor que 10% ela é uma dispersão fraca. Entre 10% e 30% a dispersão moderada. Maior que 30% é uma distribuição forte. Então aí deu o que? Uma distribuição fraca. Os dados mais próximos da média, né? Uma distribuição homogênea, né? O que mais? Existe uma semelhança entre os dados e etc. Aqui precisamos, para formar a assimetria de Pearson, precisamos calcular a média, já calculamos agora a mediana. Então a mediana são 120 dados, a metade dá 60. Vamos na frequência acumulada, que eu construí essa coluna aqui para nos auxiliar. Vou pegar a linha com um valor imediatamente maior que a metade dos dados, ou seja, 120 por 2, 60. Então, maior que 60 deu a quinta classe, ou seja, a quinta linha aqui. Então, a mediana está entre 1,71 m e 1,75 m. Como é que a gente vai calcular? Vamos lá. Vai ser igual, calculando aqui embaixo, ó, vai ser igual a limite inferior da classe mediana mais, abre parênteses, 50% dos dados, né, que é 50% de 120, que vai dar 60, ou seja, 120 por 2, né, menos a frequência acumulada da classe anterior, da classe mediana, que no caso aqui é 55, dividido pela frequência simples, né, o absoluto da classe mediana, que no caso aqui é 50, vezes a amplitude da classe. De 1,71 m para 1,75 m, ou seja, de 171 centímetros para 175, tem o quê? 4. Então, a amplitude da classe 4. Então, aí está a mediana. Nesse aqui, eu vou calcular justamente o numerador do coeficiente de assimetria de Pearson, que vai ser igual a 3 vezes, abre parênteses, a média, vem a média você, menos o que? A mediana, que é 1,71 m, e que nos deu o que? Menos 3,7. Então, a simetria vai ser igual a este valor, menos 3,7, dividido o desvio padrão, que é 5,5. Então, está aí a simetria de menos 0,7, ou seja, é negativa, não é? Então, dá até para observar. Veja só, aqui eu construí o gráfico dessa distribuição. Ele cresce de forma lenta e depois desce, atinge a moda, né, o ponto mais alto, e desce de forma aligerada, né, com velocidade grande, ou seja, com inclinação maior. Então, esse gráfico não tem uma aparência desse terceiro, nem do segundo, e sim do primeiro, né, que vai crescendo de forma bem devagar e desce de forma acentuada. Então, nós vamos ter o quê? Uma simetria negativa, uma simetria à esquerda, tá certo? Agora, vamos classificar o quão ela é assimétrica. Então, deu esse AS, que é a simetria, deu menos 0,7. Então, quem determina o sinal aqui é justamente esse fator, que é a média menos a mediana, porque o 3 é positivo e o desvio padrão é positivo. Então, bora para classificar quanto ao grau. Classificando quanto ao grau,
de assimetria, ver quão ela é assimétrica ou mais tendendo a simétrica, é o seguinte. Aí eu tenho a simetria de Pearson, né? 3 vezes já fizemos, ó, 3 vezes a multiplicação da média menos a mediana e depois divido pelo esse denominador, né, divido por S, que é justamente o desvio padrão. Então veja só, o que nós temos aqui, ó, classificação da simetria quanto ao deslocamento da curva. Para uma distribuição simétrica ou assimetria nula, ou a distribuição simétrica, o AS é igual a zero, que não é o nosso caso. Lembrando que o nosso caso foi AS é igual a menos 0,7. E o módulo de AS que eu vou precisar transformar esse número negativo em positivo, então eu calculo o módulo que vai dar 0,7, certo? Então, bora lá. Continuando aqui. Então, uma distribuição assimétrica à direita ou positiva é quando o AS deu maior que zero, que também não é o nosso caso, não é o nosso exemplo. Para uma distribuição assimétrica à esquerda ou negativa, o AS, certo? A assimetria é negativa. Então, segundo a fórmula de Pearson, eu tenho uma assimetria negativa. Esse AS aqui é negativo. Então, ela é classificada o quê? Uma distribuição assimétrica negativa, ou seja, possui uma assimetria negativa ou à esquerda. Agora vamos ver quanto ao grau, né, o valor absoluto, classificação do valor absoluto, quanto ao grau da simetria da curva. Então nós temos, primeiro, aí eu tenho, se o módulo de AS é menor que 0,15, a assimetria é fraca, que não é o nosso caso, porque o nosso caso deu perfeitamente igual a 0,7. 0,7, ou seja, 0,70 não é menor que 0,15. Então a assimetria é fraca, então ela não é fraca, certo? Então bora para a segunda classificação aqui, para ver se ela se encaixa nessa. Então se o módulo de AS estiver entre 0,15 e menor que 1, então a assimetria é considerada moderada, que é o nosso caso, certo? Moderada. E o último caso da classificação é se o módulo de AS é maior que 1, certo? No caso 0,7 não é maior que 1, então ela não tem uma simetria forte. Então a nossa distribuição foi classificada como uma distribuição que tem uma simetria negativa, ou seja, à esquerda, e considerada de forma moderada. Então espero ter ajudado no estudo de assimetria de uma curva. Bons estudos e até mais. Vamos ficar por aqui.